Olá, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aí com o canal Evangelho Sem Máscaras para falarmos do Evangelho sem essas mazelas que foram colocadas no Evangelho através do sistema religioso. E o nosso assunto hoje é muito importante, por isso já pedimos que você que está chegando aí, já vai dando o seu like, vai compartilhando esse vídeo com a pessoa que você ama. E você que não é inscrito no nosso canal, você vai assistir esse vídeo e se entender que aquilo que temos falado coaduna com aquilo que você busca para a sua vida, aí você vai se inscrever, vai dar o seu joinha e juntos nós vamos levar essa palavra a mais pessoas que estão precisando. O propósito dos nossos vídeos é libertar as pessoas das seitas religiosas. Na verdade que existem inúmeros estudos, inúmeros vídeos pelas internets de vídeos falando desse assunto. O assunto hoje é o primeiro assunto, são 4 assuntos que nós vamos ter, e o primeiro é como identificar se a sua igreja, se a sua instituição é uma seita cristã ou até mesmo uma seita pseudo-cristã, um falso evangelho. E o segundo vídeo vai ser quais os males que uma seita religiosa podem fazer na vida espiritual, na vida emocional de alguém. No terceiro vídeo, nós vamos aprender a como sair dessas seitas sem causar danos emocionais a nós e a pessoas que nós amamos. E por fim, o último vídeo vai ser uma aula de desintoxicação religiosa. Muito importante os nossos assuntos, e hoje nós vamos aqui ensinar juntos como identificar uma seita religiosa, uma seita cristã ou uma seita pseudo-cristã. Vejam bem, o assunto talvez você já tenha ouvido, mas nós vamos falar aqui por experiência. É diferente de alguém que estuda um livro e passa a teoria. Nós vamos falar de uma experiência de 22 anos pertencendo a uma instituição que naquela oportunidade, por não conhecer o que eu vou falar para vocês aqui hoje, eu achava que ela era uma igreja sadia, uma igreja com a doutrina sadia. Foi passando as desilusões, as decepções e vivendo tudo o que nós vivemos, que nós fomos descobrir que, na verdade, não era uma igreja, era uma seita religiosa. Então, nós vamos hoje conhecer, através das características da instituição que participamos, conhecer se era uma igreja saudável, uma instituição que prega o evangelho da sua forma pura, ou se é uma seita. E a primeira característica que nós temos que observar é que toda seita vai ter esta característica. Vejam bem, nós vamos falar aqui, se der tempo, de 10 características. Não é um assunto exaustivo, porque nós poderíamos alimentar muitas outras coisas que acontecem. Mas esses 10 pontos vão ser suficientes. Se a sua instituição tiver um desses apenas, não preocupe, é comum, pode acontecer. Se tiver 2, já liga o alerta, porque alguma coisa está saindo do normal. Agora, se tiver 3 ou mais, é porque ela já está caminhando como uma seita e já está deixando o Evangelho de Cristo para trás. E a primeira característica que nós vamos estudar é se ela se apresenta como sendo a igreja fiel. Veja bem, ela pode usar outro nome, igreja remanescente, igreja obra de Deus, igreja fiel, igreja verdadeira, graça de Deus. Os nomes vão variar. Mas quando uma instituição ela começa a se apresentar como instituição, que ela é a única igreja fiel, que para ser salvo precisa fazer parte daquela igreja, que para viver a salvação você tem que se tornar membro daquela igreja, cuidado. Naquele momento abre-se um alerta, porque ela quer, há um propósito por trás disso, porque a seita ela trabalha fazendo uma lavagem cerebral.
é um processo gradual e ela vai julgando semente, vai julgando ponto por ponto, até que você está completamente dominado e não consegue mais se libertar, está aprisionado. Então ela começa a se apresentar, olha, nós somos a única igreja verdadeira. Nós somos escolhidos por Deus. Normalmente começa assim, nós estávamos num grupo tal e Deus revelou para nós sairmos de lá e o anjo apareceu. Os irmãos vão ter esse tipo de informação e ali eles vão se apresentar como um grupo especial. Cuidado, essa é uma das características mais terríveis que tem, porque é um propósito de prender a pessoa dentro dela de tal forma que ela não consegue ir para outro lugar depois. É uma lavagem cerebral terrível. É muito comum essa seita usarem mensagens, por exemplo, quando Jesus estava ali falando com os discípulos e perguntou aos discípulos, quem dizeis vós que eu sou? E ali falaram que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E com essa mensagem que ali vai trabalhando, eles falam assim, está vendo? Só aqueles que têm intimidade com Deus vai conhecer os segredos de Deus. Só os apóstolos conheceram isso. Outra mensagem que eles usam muito é quando Jesus disse assim para a multidão, estava pregando, o discurso estava duro, e ele falou com os discípulos, quereis vós ir também? E os discípulos disseram, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E eles usam muito essa mensagem para dizer, para onde iremos nós? Para quem? Só esta obra é verdadeira, só esta igreja é fiel, só aqui tem a graça de Deus. Então, é uma doutrina perigosíssima que leva as pessoas a uma lavagem cerebral para viver dentro, preso, aprisionado dentro daquela seita. Outra doutrina que eles muito usam para ensinar é que eles têm uma doutrina exclusiva deles. Toda seita, ele vai ter uma doutrina que é diferente de todas as outras instituições. E normalmente eles vão dizer assim, só nós temos isso aqui, mais ninguém tem. Normalmente eles vão dizer isso. São doutrinas exclusivas daquela seita, e essas doutrinas exclusivas, elas normalmente têm um fundamento bíblico, mas elas são frutos de alguma intimidade com Deus, de alguma coisa. Há alguns propósitos nessa forma de agir. A primeira é para dizer que aquele grupo que iniciou aquele trabalho é um grupo muito especial, é um grupo que alcançou de Deus mais do que os outros. Às vezes alcançou mais do que os apóstolos, mais do que os pais da igreja, mais do que todos na história da igreja. Então eles se apresentam uma doutrina e dizem, Deus revelou para esta obra, né? Deus revelou para esta igreja. Então, aquelas doutrinas que são diferentes de todas as outras doutrinas. Isso é um perigo, porque o Evangelho de Cristo, ele já nos foi revelado. Ele já nos foi ensinado. Ele já foi deixado para nós como uma regra de fé. Mas a seita, ela tem essas doutrinas. E outro ponto, você tem que obedecer essas doutrinas para alcançar a salvação. Isso aqui é muito sério dentro de uma seita religiosa. Porque eles apresentam, vamos dar um exemplo, a igreja a qual eu fazia parte, nós muitas das vezes ouvimos ali o pastor presidente pregando, eles tinham lá um jejum que era feito em comum, e era um jejum que começava à meia-noite, terminava às 9 horas da manhã. E nós ouvimos muitas das vezes o pastor pregando, o presidente lá principalmente, que se alguém quebrasse o jejum faltando 10 minutos para as 9 e Jesus voltasse 9 horas, aquela pessoa ia ficar ali e ia perder a salvação, ele não seria arrebatado. Então eles criam doutrinas novas, nesse caso era um jejum em comum, e se torna uma ordenança. E eles dizem o seguinte, não é sacrifício, é obedecer. É muito comum eles usarem 4 letras, né? O O, o B, o D e o C. Obedecer. É um trocadilho de palavras para dizer que se você não obedecer o que eles estão ensinando, você não vai alcançar o céu. O sacrifício de Jesus, ele fica apagado dentro de uma seita. Porque aquilo que a seita ensina é mais importante,
ou está no mesmo nível do sacrifício de Jesus. O quarto ponto, ligado a isso, a necessidade que a seita ensina de a pessoa ser salvo através de alguma coisa que ele está fazendo. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara em nos ensinar que a salvação é um dom de Deus. É um presente de Deus para o homem. Mas é de graça. Não é de graça no sentido que não custou nada. É de graça porque é a manifestação da graça de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer na carta aos Efésios, capítulo 2, que vem de Deus, não vem de nós, para que nenhum de nós possamos nos gloriar, bater no peito orgulhoso e dizer, olha, eu mereço a salvação porque eu fiz isso, isso, aquilo. Mas a seita, ela te condiciona a salvação em você obedecer aqueles rituais que ela ensina. Por exemplo, uma seita prega que tem que guardar o sábado. Aí o descanso do homem não é mais Cristo. O descanso do homem é o dia da semana. E ele usa o Velho Testamento, nesse caso, para justificar aquela doutrina. E normalmente essa explicação veio porque um fundador da igreja, teve uma revelação de Deus. E você agora tem que obedecer. Se você não guardar aquele mandamento que eles ensinam, você não vai ser salvo. Eu citei aqui o caso do jejum, mas você talvez vai ter que fazer um sacrifício. Algumas igrejas dar dízimo, tem seita que prega abertamente. Se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Outra seita prega o caso do jejum, outro prega o sábado. Então toda vez que uma instituição ela está te obrigando a fazer rituais para ser salvo, ela está desviando do evangelho. Porque nada que nós fizermos, meus irmãos, vai nos salvar. Porque a salvação é um dom de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus nos alcançou. Aqueles que foram escolhidos por Deus, de forma nenhuma ele vai ser lançado fora. Porque a salvação, ela vem de Cristo e ela é suficiente para nos salvar. É por isso que é muito comum em algumas instituições, eles perguntam, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não precisa de mais nada. A salvação é um presente de Deus. A santificação na nossa vida precisa ser uma resposta àquilo que Deus fez por nós. O salvo vai santificar a sua vida porque o Espírito de Deus habita nele. Então ele não vai fazer nada para ser salvo. É impossível alguém ser salvo por alguma coisa que ele faz, por mais bonita que seja, por mais importante que seja. Né? O apóstolo Paulo chega a dizer, até se você der o seu corpo para ser queimado vivo, ou der sua esmola, vender seus bens e der tudo de esmola para os pobres, se você não tiver amor, nada será. Então, não é o que eu faço, é um relacionamento de intimidade com Deus, o amor dele que nos alcança, e agora nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como é o ensinamento da palavra. Outra característica de seita muito forte é que eles são exclusivistas. Vejam bem, uma seita não mistura com ninguém. Eles entendem, uma vez que eles são a obra perfeita, ou a igreja fiel, eles não podem misturar com os demais. Seria incoerente eles dizerem que são os melhores, mas ao mesmo tempo está misturando com outros. Então eles não misturam. Eles não vão em culto de ninguém. Você não vai ver, mas muito difícil, você vai ver um pastor de uma igreja tradicional, mesmo que seja uma pessoa de bem conceituada, pregando dentro de uma igreja que é uma seita. Não vai. Cito o exemplo da qual eu participei, nunca vi, e depois da minha saída nunca houve, e certamente nunca haverá, porque eles acham que eles são, aquele grupo são especiais, não podem misturar com ninguém. A verdade é que a seita religiosa, ela cria, ela é uma fábrica de soberbos, de homens arrogantes, infelizmente. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala isso, né? A fábrica dos narcisistas. Ela cria homens narcisistas, egoístas, soberbos, porque ela não se mistura com ninguém. E ela faz isso dizendo que eles são superiores aos demais. Não pode misturar.
É gravíssimo, é uma coisa absurda e vergonhosa. Há até aqueles que dizem, os evangélicos, outros, são nossos primos, não são nossos irmãos. Ainda brincam com essas coisas porque eles não consideram mais ninguém. E há alguns grupos que dizem, aqueles que vão ser salvos, Deus vai tirar de lá e trazer para cá. Né? Ainda falam isso, Deus vai trazer muitos para cá. Ou diz assim, olha, nós estamos sendo procurados por muitos grupos porque Deus está fazendo uma grande obra para lá. É tudo balela para enganar os seus adeptos, e isso é um processo de lavagem cerebral que vai acontecendo. Então eles trazem esse entendimento, são exclusivistas, não misturam com ninguém para que assim eles possam agir. E dentro desse exclusivismo, eles acabam blindando duas coisas, são mais duas características. Eles blindam a suposta igreja, a obra naquela instituição, eles blindam de tal forma, olha, não toque na obra de Deus. É muito comum usar, nesse caso, aquele texto de Uzá, né, que estava transportando, Davi estava transportando a arca em cima de carro de bois, ela balançou para cair, e eles então... Uzá toca na arca para segurar a arca para não cair, e ele ali morreu. Então eles usam muito esse versículo, ó, se você tocar na obra de Deus, você vai morrer. E eles contam ali, arrumam alguma experiência de alguém que saiu, de alguém que deixou aquela instituição e foi acometido de bicho, foi umas coisas absurdas, de amaldiçoar as pessoas que saem por causa disso. Porque não pode tocar na obra. E com isso, eles blindam de você questionar alguma coisa. É impossível questionar um líder da seita sobre as doutrinas deles. Porque eles vão dizer, olha, você está sendo rebelde. Você está tocando na obra de Deus. Não pode. Né? Eles são intocáveis. Blinda-se a obra e blinda os pastores, dos seus líderes. Eles usam muito o texto, né? Não toqueis nos ungidos do Senhor. Eles se autodenominam ungidos do Senhor, não pode tocar. Se tocar nos ungidos do Senhor, é porque você é um caído, você é um rebelde, e com isso eles ficam blindados e a instituição fica blindada. Fica um monte de gente, às vezes, não concorda com uma coisa ou outra, às vezes sofre debaixo do jugo de um pastor, que muitas das vezes é covarde, é arrogante, é soberbo, é mau. Não se iludam, um título não se torna pessoas boas, título não faz pessoas boas, mas ele fica ali sofrendo, angustiado, porque é o ungido do Senhor, eu não posso tocar, ele vai tratar com Deus. Não tem isso não, irmãos. Nós não precisamos submeter a julgo de homens, porque nem Cristo nos tratou dessa forma. O exemplo para nós de líder perfeito é Jesus. Não é soberba arrogância que vai nos intimidar. Então, é uma característica de seita. Outra característica de seita muito forte é a Bíblia não é suficiente para salvar. Ela não é suficiente para ensinar. Tem seita, por exemplo, que o seu fundador lá, 100 anos atrás, deixou muitos livros. Vamos citar aqui os adventistas do sétimo dia. Eles ensinam abertamente que se você não fizer uso dos livros de Ellen White, você não vai ser um cristão verdadeiro. Né? E outras seitas, como a qual eu participei, diz o seguinte, a Bíblia, o Evangelho é coisa do passado. Deus agora está dando um novo entendimento, que são as revelações de Deus. Então, dificilmente você vai ver dentro de uma seita uma pregação expositiva, Bíblia com Bíblia. Você vai ver, normalmente, se prega um versículo isolado e ali se cria um ensinamento, às vezes cabuloso, às vezes totalmente fora daquilo que é o ensino da palavra. Porque, vejam bem, porque eles precisam de fazer isso. A seita tem necessidade de ensinar desta forma. Né? Então, eles têm essas doutrinas exclusivas. Eles têm todo esse conhecimento exclusivo que eles falam. Eles têm toda essa bagagem de ensinamento e a Bíblia passa a não ser mais suficiente. É muito comum na seita, você vai ouvir assim, eu ouvi essa palavra inúmeras vezes, essa frase. Olha, não está na Bíblia, mas Deus revelou.
Observem, não está na Bíblia, mas Deus revelou. É muito comum você ouvir essa palavra dentro de uma seita. Cuidado! Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi meticuloso em dizer, olha, se alguém trouxer um evangelho que não confere com esse, olha, considera anátema. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Ele ainda fala assim, nem se um anjo de Deus vier, não aceita. João já fala assim, se alguém tirar ou acrescentar alguma coisa deste livro, olha, é réu, vai ser juízo. Então, é muito sério, mas eles não consideram a palavra de Deus que foi nos deixada como suficiente para a salvação do homem. Tem que acrescentar ou tem que tirar. A tabuada, né? Tabuada das seitas. Ou diminui ou acrescenta. É uma coisa absurda. Outra característica que eles têm que fazer é, vejam bem, criar doutrinas de experiências pessoais. Isso aqui também é um perigo muito grande. Por quê? O que eles fazem? Alguém vai no monte orar, vou dar um exemplo aqui. Chegou lá, um grupo de irmãos, oraram a Deus, foi uma bênção. Beleza. Agora, aquilo vira uma doutrina. Toda terceira sexta-feira do mês, nós vamos subir ao monte, porque Deus revelou que lá no monte ele vai operar. E cria-se uma doutrina disso. E a partir do momento que cria uma doutrina, aquele grupo de pessoas se torna obrigado a fazer aquilo. E, infelizmente, alguém fala, não, mas a minha igreja não obriga nada. Mas se você não faz, você fica excluído daquele grupo que é o grupo de elite da igreja. Se você quiser fazer parte do grupo de frente da igreja, você tem que cumprir aquelas orientações. Então eles fazem doutrinas, eles criam doutrinas através das experiências. E isso é um perigo muito grande. Porque você pega alguém com problema de esquizofrenia dentro da igreja e começa a ter visões, daqui a pouco a igreja está cheia de doutrinas porque o sujeito está falando que tem visões. Quantas seitas, quantas religiões são criadas porque alguém fala, eu tive uma visão com um anjo e o anjo trouxe para mim isso, e que nem era de Deus nada. Né? O líder da instituição a qual eu fiz parte, ele conta lá, por exemplo, que ele sentou na mesa para tomar café com Jesus. Mas não aquela experiência agradável de você dizer, olha, Jesus, toma café comigo. Não é isso não. Ele falou que sentou, que viu, arredou a cadeira, o homem sentou com ele. Meus irmãos, blasfêmia. Né? Isso é para se apresentar como homem de Deus. E as pessoas ficam presas nisso porque passam a acreditar que eles têm que agora viver aquilo. O cara vai na madrugada orar 5 horas da manhã, vai na igreja. E ali orou, sentiu a presença de Deus, ele sai dali, vamos pôr doutrina na igreja. Agora tem oração 5 horas da manhã. Porque isso é criar doutrina através de experiências. Isso é uma característica muito forte de seitas. Outra característica de seita elas valorizam muito mais a instituição do que as pessoas. Isso aqui é muito sério, irmãos, muito sério. É muito comum você ver dentro da seita um pastor, ele trata às vezes uma ovelha que cometeu um deslize. Todos nós somos pecadores. Só que os líderes de seitas, eles se portam como sendo homens que não pecam. A soberba religiosa os coloca em um pedestal e eles pensam que não pecam. Então eles tratam as pessoas que cometem algum deslize com muito descaso. Eu já contei, eu tenho testemunho no meu canal de pessoas serem proibidas de entrar numa instituição, outros são repreendidos ao público por alguma coisa que fez. O tipo de humilhação varia da maior forma, porque eles valorizam mais a instituição. E o pretexto de tudo isso é: vamos preservar a imagem da igreja fiel, a imagem da obra de Deus. Vamos preservar a obra. A expressão que era usada na seita a qual eu fiz parte era essa: vamos preservar a obra. Mentira, isso é uma idolatria. As pessoas idolatram muito mais, amam muito mais a sua instituição do que amam as almas.
Aí você fala assim, não, pastor, mas a Bíblia nos ensina mentira. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois Jesus diz, semelhante ao primeiro, amai o próximo como a ti mesmo. Não está na Bíblia que nós devemos amar instituições. Pelo contrário, Jesus estava perto do templo, era o templo de Jerusalém, era a morada de Deus. Naquele momento ali, até a nova aliança, havia uma figura, que o véu, além do véu, onde havia a presença gloriosa de Deus. Então o templo era um lugar extremamente sagrado. E Jesus olha para aquele templo, os discípulos estavam ali fantasiados com aquela construção, e ele diz assim, olha, anima não vai ficar pedra sobre pedra deste lugar. Porque hoje, meus irmãos, hoje o templo do Espírito Santo não é um lugarzinho de 4 paredes. O templo do Espírito Santo somos nós, eu e você, meu irmão. A ponto, a Bíblia diz isso, né? A Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Nós não devemos amar mais instituições, nós devemos amar mais pessoas. Nós não devemos amar mais o templo, devemos amar mais pessoas. Então, essa é uma característica de seita terrível. Né? E uma terceira característica, e essa, a última característica que eu vou falar aqui hoje, eu preciso que você preste bem atenção, porque ela vai acontecer principalmente no momento que você tomar a decisão de sair da seita. É a capacidade que eles têm de denigrir quem deixa a seita. Quem toma coragem para largar aquela seita, eles passam a ser tratados como caídos, como desviados. Você pode ir para outra instituição, você pode ir lá dizer que ama os irmãos, que ama a Deus, você pode continuar com a sua vida em santificação, que o nome vai ser, você é um caído, você deixou a obra perfeita de Deus. Os irmãos observaram que nós não temos como, nós vamos trabalhar esses pontos depois, à medida que nós tivermos nosso trabalho online, que os irmãos forem perguntando, nós vamos trabalhar e trazer experiências para os irmãos. Mas nós falamos aqui 11 pontos, enumeramos aqui 11 pontos, pelo menos, de características de seitas. Agora depende de você, onde você está, comece a observar, adota essas características. Se vocês desejarem, eu faço aqui uma lista depois, só me pedir nos comentários, escreve no comentário, eu quero a lista das características, e eu vou mandar para vocês, posso mandar também um estudo, se quiserem, sobre essas características de seitas. Eu mando para você e você começa a observar. Tem uma só? Beleza. Tem duas? Atenção. Tem 3 ou mais? Começa a orar a Deus. Você pode até ficar dentro disso aí, mas saiba que você está numa seita e que normalmente eles vão usar de mentiras para te dominar. Por que mentiras? Se Deus me falou que a palavra de Deus está completa, Paulo disse isso, não aceita novo evangelho, alguém traz, acrescenta algo, isso não é verdade, isso é uma mentira. Eu já provei em vídeos aqui, por exemplo, que as doutrinas da seita a qual eu fazia parte são plágios de outras instituições ou de livros copiados, e eles falam que são revelações de Deus para eles. Então, mentiras. Então, muito cuidado. E nós vamos trabalhar agora para frente, nós vamos trabalhar com vocês. Semana que vem nós vamos estudar, domingo que vem, os males que esse conjunto de práticas da seita te faz. Talvez não consigamos fazer isso até nem num vídeo, mas vamos tentar fazer um vídeo só. Vocês vão ver que o mal que essas práticas podem fazer na sua vida espiritual e também na sua vida emocional, na sua vida familiar. Os testemunhos, irmãos, são os mais diversos possíveis. Nós temos experiências de casamentos que foram destruídos, de pessoas que fazem tratamento psiquiátricos com psicólogos. Nós temos testemunhos terríveis de pessoas que foram destruídas por essas seitas, com essas ideologias que são, na verdade, satânicas, mas que são práticas dentro das seitas religiosas. E eu peço a você que chegou até aqui, se você chegou até aqui, você identificou, então se inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações, dê um joinha, comente alguma coisa aí, se desejar que receba esses 11 itens escritos, pede aí nos comentários que eu envio para você. Você vai deixar o seu número de telefone ou vai me dar um oi no meu número de telefone e eu vou encaminhar para você e juntos nós vamos reconhecer o que são igrejas, o que são seitas, ou seitas cristãs
ou seitas pseudo-cristãs. Terrível. E que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.